Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso programa Oficina do Conhecimento, aqui no canal da ParkSeg TV, trazendo muito conhecimento, muita tecnologia para você e muita informação relevante para o nosso mercado de segurança. Hoje eu estou aqui hoje com meu amigo Tasto Leite, da T-Risk, gestão de riscos, né? Software para gestão de riscos. É isso, Exato. Tasto? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. É É uma isso. honra estar aqui na ParkSeg Obrigado. com vocês, compartilhando mais um pouco de conhecimento com esse Maravilha. público maravilhoso. Maravilha. Muito obrigado pela presença, pelo convite também, ter vindo conhecer a ParkSeg e estar junto conosco no programa. Vamos ter um bate-papo muito legal com o Tácito aqui. Vai falar, o Tácito tem um software de gestão de risco, mas vamos falar um pouquinho mais. O Tácito tem muitos anos de mercado, aí, viu? Ele não vai entregar a idade dele, mas a gente vai falar um pouquinho. Então, é um cara que tem um conhecimento do nosso mercado acima da média. Então, a gente vai conversar, tá aqui com ele para falar bastante sobre isso e vocês vão conhecer um pouco mais do que ele traz, o que ele está trazendo para o nosso mercado de segurança eletrônica. E é claro, tá aqui assistindo o programa, não deixe de seguir o nosso canal aqui, né? Para você saber, ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV ParkSeg. Nós temos vídeo de dicas, tem as outras temporadas do programa Oficina do Conhecimento, né? Tem muito conteúdo relevante, com certeza vai ajudar você no seu dia a dia. Fique por dentro também da agenda de treinamentos da ParkSeg, né? Os nossos treinamentos aqui presenciais, aqui na cidade ParkSeg, em Santa Catarina, e também em São Paulo, no CT Hub, nossa agenda fixa de treinamentos lá, para você ficar por dentro, o que é aquele módulo que você quer saber. Tem treinamento de fibra, treinamento de central de alarme sem fio, CFTV, analíticos, enfim, uma infinidade de módulos que com certeza algum deles encaixa para você ou para sua equipe. Também não tem tempo de vir, vai, final do ano está corrido, mas quer conhecer um pouco mais? Plataforma EAD ParkSeg, clica ali no botãozinho EAD, você vai direto para a plataforma EAD ParkSeg, onde você pode escolher o treinamento que se encaixa, treinamento com certificado, você assiste a hora que quer e todo mês um novo módulo para você ficar por dentro aqui do tudo que acontece, né, o que pode ajudar você a ser um profissional ainda melhor. E o Instagram da ParkSeg, @ParkSegOficial, aqui dinamismo total, todo dia tem conteúdo, todo dia a gente mostra o que está acontecendo aqui, os treinamentos, as visitas, os clientes, os programas, dica de produto, enfim, uma infinidade de informação para vocês. Mas vamos lá? Vamos dar sequência do nosso programa? O Tássio está aqui Vamos. hoje, né? Um prazer recebê-lo aqui. Tássio está aqui na ParkSeg, né? Para a gente poder falar um pouco sobre nosso mercado, falar de um assunto muito relevante. E como nós conversamos antes de iniciar o programa, está tendo uma aderência, uma preocupação, né? Não só do mercado de segurança eletrônica, que é o que tu trouxe essa gestão de risco para esse mercado, mas vamos falar um pouco vamos falar em breve desse assunto aqui e a solução que a T-Risk tem para o mercado. Mas antes de tudo, Tasto, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho quem é o Tasto Leite, quantos anos de mercado, como foi tua história, como você entrou, como você chegou, tá aqui hoje junto com a gente, como é que chegamos até você montar a T-Risk? E conta pra gente um pouquinho dessa história. Maravilha, muito obrigado uma vez mais por estar aqui com vocês, Legal, compartilhando informação, conhecimento sobre muito gestão bom. de risco, que hoje, como a gente diz na gíria, hoje é a nossa praia, É. literalmente aqui em Florianópolis, Sim, né? né? É a gestão de riscos. Mas tudo isso começou há muito tempo atrás, final dos anos 90. Na verdade, depois que eu saí do quartel do Exército, Uhum, fui oficial de infantaria. legal. Saindo do Exército, eu fui trabalhar com segurança eletrônica, né? A gente trabalhou inicialmente com alguns profissionais amigos e também bem conhecidos no mercado, Igor Pípolo, um Opa, grande amigo, só lá no fera. final dos anos 90. A gente trabalhou com segurança eletrônica por alguns anos, antes de ir morar em São Paulo. E essa primeira experiência, enfim, a minha entrada na segurança privada foi exatamente pela porta da Uhum, segurança eletrônica. olha E só. final dos anos 90, assim, só para aqueles que não tiveram nessa época, lembrando, não existia ainda a internet, era extremamente incipiente, Uhum, não existia essa parte de conexão de tecnologias via rede, era né? tudo. Rede era para informática e Uhum, estava no começo, é né? verdade. Câmeras era literalmente, lembrando, aqueles tijolões com as lentes que pareciam uma bolinha É, de gude. é Então, verdade. isso era a tecnologia da época, surgindo as primeiras placas. Então, a Uhum. gente trouxe as primeiras placas de vídeo dos Estados Unidos direto, a gente instalava isso lá em Natal, Olha Rio Grande só, do Norte, olha né? só. Conhecemos lá o mercado, trabalhamos durante muito tempo, aprendendo. Não existia essa maravilha aqui,
o treinamento, a formação era baseada no erro e no acerto. É, Você imagina as primeiras câmeras sendo instaladas usando fio paralelo, caramba. ou seja, a qualidade horrível. Uhum. E aí aprendemos que não era fio paralelo, não tinha vídeo tutorial, não tinha curso, Não tinha. era Era na tentativa e raça erro, mesmo, na né? raça, tentativa e erro. Então, essa foi a nossa origem. E aí, óbvio, a tecnologia se desenvolveu, os treinamentos, começaram a surgir as primeiras empresas. A gente falava da GSN, da Alarme É Shopping, né? verdade. O Olha Francesco só, César, lá atrás, olha que já só. ministrava, você vê, nos anos 90, ele fazia curso. Uhum. Por quê? Porque as pessoas não sabiam utilizar. Então, tinha que sair, obviamente, lá do Nordeste para o Rio de Janeiro fazer treinamento. Essa foi a origem. Bom, ao longo do tempo, né, a gente passou por várias empresas. Fui para São Paulo fazer Uhum. um MBA, né? Todo Certo. nordestino tem que passar, tem uma passagem em São Paulo. Não tem como, Só que eu né? não voltei, Ficou lá. né? Fiquei em São Paulo, conheci minha esposa e aí trabalhei em grandes empresas. Trabalhei na GPS, por exemplo. Michel, Michel, né? irmão Irmão do do Igor, Igor, né? olha só, nada Família. é por É. acaso. A família cresceu e depois disso fui trabalhar em outras empresas, em multinacionais Uhum. espanholas, com tecnologia para fazer segurança para cidades, para Uhum. polícias, né? Legal. Um outro tipo de tecnologia também da parte eletrônica, depois de ter tido essa passagem pela parte mais patrimonial, vamos assim dizer, vigilante, armamento e tudo mais. Então, nessa jornada, inclusive, teve uma passagem de alguns anos pela consultoria, Uhum. né? Que é onde você junta todas essas pontas. E nessa etapa da consultoria, você falou do T-Risk, né? Da plataforma T-Risk, foi lá que a gente viu que não dava mais para fazer gestão de riscos pensando em planilha Excel, Perfeito. né? Só Uhum. que antes, eu estou falando 2009, anos 90, só quem desenvolvia software era grandes Com empresas, certeza, né? Microsoft, Uhum. IBM, era coisa de gente muito, muito grande. Mas passada uma década, já era possível, né, profissionais, pequenas empresas, pensar em desenvolvimento de software. E assim foi. Em 2009 surgiu a ISO 31000, a primeira versão da norma de gestão de Uhum. riscos, e a gente pegou aí essa primeira década de experiência em gestão de riscos, né? Já tínhamos feito mais de 300 avaliações de riscos de forma empírica. Tudo Uhum. começou com uma planilha Excel, uma abinha de Excel, mas ao final de uma década, essa abinha de Excel se Já. transformou em 60 Imagina, abas de né? Excel. Então era um gigante indomável. Uhum. A gente perdia mais tempo corrigindo o Excel Do do que que já sendo gestão. obter fazendo a gestão de risco. Aí foi exatamente aí que a gente disse, não, para com essa brincadeira. E na consultoria, o recurso mais caro, mais escasso da consultoria chama-se tempo. Então, o que eu faço É. para fazer, entregar mais dentro do mesmo tempo, que são 24 horas no dia, 30 dias, né, no mês, ou seja, esse é o nosso tempo para fazer a entrega. Virou um mês, o que eu entreguei, entreguei, o que eu não entreguei vai ser entregue no próximo mês. E foi aí que surgiu a ideia de transformar todo esse método, toda essa técnica que a gente chamava na época de Total Risk, daí o T-Risk, o Uhum. T de Total, Perfeito. Risk, e a gente transformou toda essa modelagem, né, na linguagem de startup, o MVP, o Uhum. nosso MVP, que na startup deve demorar uma semana, 2 semanas no mar, nosso MVP demorou uma década de aprimoramento, ou seja, não é startup, né? O Claro. modelo era que era diferente, Sim, sim. só que a maturidade já estava muito bem comprovada. Mais de 60 tipos de negócios, Marinha, Exército, Aeronáutica, empresa de laticínio, empresa do setor de educação, mais de 60 tipos de empresas e mais de 20 profissionais usando a ferramenta, encontrando possibilidades de melhoria, né? E a gente desenvolvendo esse modelo de análise de riscos. Uhum. E foi aí, final dos anos 2000, com a ISO 31000, que a gente fez a modelagem, fez as adaptações para o modelo que já estava 90% aderente à ISO 31000, Uhum. mesmo antes dela existir. Adaptamos os 10% que faltava e nasceu o projeto do software já aderente à ISO 31000. Demorou um bom tempo para desenvolver, tirar da ideia para a realidade. Uhum. E, de fato, em 2015, final de 2015, a gente estava com o software pronto. Pronto. E olha que bacana, né? Aquela síndrome de vira-lata. No mundo, só existiam 2 softwares de gestão de riscos para a área de segurança. Olha só.
Um nos Estados Unidos, em inglês, por óbvio, Focado na segurança eletrônica. focado na segurança. Segurança Perfeito. Sim, empresarial, sim, segurança privada, corporativa, como um todo. privada. Uhum. Tinha esse nos Estados Unidos e o nosso Eu aqui no não ia Brasil. ter risco. Eram 2 softwares no mundo, né? Então, assim, fomos bem pioneiros na época, mas esse é o resumo da nossa história Uhum. até a gente chegar hoje, nos dias atuais, onde a nossa dedicação exclusiva é para a gestão de riscos, para a plataforma T-Risk. Legal. Bom, todo mundo que trabalha em segurança, muitos, né, ouve isso, gestão de risco, o que é gestão de risco e tal. E eu sei que existe muita dúvida ainda, tá, mas beleza, o que é gestão de risco? Só ouve falar, mas não, às vezes tem até vergonha de perguntar, mas não parecer que não sabe, né? Fala pra gente um pouco, Tácito, como é, o que faz, o que é, qual é o objetivo, quais são as etapas, né? Fala para o pessoal entender, porque para ele saber que é necessário ter essa gestão de risco. Nós falamos até um pouco tempo ali, tu comentou um pouco, os governos hoje estão focando, até o governo federal tá vendo gestão de risco. Muitas empresas hoje de alguns segmentos já têm isso como uma coisa básica, né, de ter nos seus negócios, mas para segurança ainda parece que é um pouco o pessoal ainda não tem muita dúvida. Fala um pouquinho para a gente hoje para o pessoal entender na prática mesmo o que se faz a gestão de risco, para que serve, que eu acho que é legal a gente falar um pouco disso. Bacana, super oportuno. Vou usar uma palavra que você acabou de falar: dúvida. Uhum. Risco é sinônimo de De dúvida. dúvida, né? Uhum. Na verdade, a definição na ISO 31000 de risco, a definição oficial na norma é: riscos são incertezas, dúvidas, em relação aos objetivos. Então, qual é o objetivo da tua empresa? Qual é o seu objetivo enquanto pessoa, Claro, né? Então, entre o dia de hoje e o teu objetivo, tem uma série de incertezas, que são possibilidades que podem claro, acontecer ou não, claro. e algumas esperadas que aconteçam para que você atinja o objetivo, e pode ser que elas não aconteçam, Mas você e tá. outras que você não quer que aconteçam, e que se acontecerem podem desviar do teu objetivo. E o que é gestão de riscos? Gestão de riscos é exatamente a atividade de identificar essas incertezas, analisar o grau de impacto, probabilidade, né, as consequências que ela pode trazer, e a implementação de controles, né, para Uhum. fazer com que aqueles riscos que sejam, vou usar uma palavra bem neutra, que sejam graves para o teu objetivo, tratar Uhum. essas incertezas para que elas diminuam probabilidade ou impacto caso elas venham a acontecer. Então, a gestão de risco é isso, é diminuir incertezas de um ângulo muito grande de Uhum. incertezas para um ângulo menor de incertezas. Perfeito. Quanto menor forem as incertezas, maior a probabilidade de você conseguir Com atingir os teus certeza. objetivos. Com Ou certeza. seja, gestão de risco não é bola de cristal, porque ela está no futuro. E o futuro, por definição, não aconteceu, então ele é incerto. Uhum. Então a gestão de risco não é encontrar a verdade absoluta, é diminuir as incertezas em relação aos teus objetivos, Minimizar riscos, né? minimizar risco. E onde é que entra a segurança eletrônica na gestão de risco? Né? Gestão de risco a humanidade faz desde a pré-história. Uhum. Né? A humanidade só evoluiu, só conseguiu chegar aos teus dias atuais, entre outros fatores, por uma boa gestão de risco. Né? Empresas que não fazem uma boa gestão de risco quebram. Certo. Pessoas que não fazem uma boa gestão de risco, ainda que de forma intuitiva, sofrem acidente, quebram, É verdade. morrem Uhum. por riscos assumidos além da sua capacidade. Então a humanidade aprendeu a fazer a gestão de risco. Somos muito bons em fazer gestão de risco, tanto é que a humanidade evoluiu, mas Uhum. nos dias atuais tem 2 fatores que fizeram com que a nossa gestão de risco, em relação principalmente a organizações, não fosse mais tão eficiente quanto no passado. Que 2 fatores são esses? Volume de dados, a gente vive num mundo, né, onde Muita os informação. dados Uhum. nos soterram a todos os dias, então o volume de dados é muito grande. Falando de uma empresa, uma multinacional está em vários países, várias culturas, várias economias, Uhum. logística, ou seja, o volume de dados é muito grande. Uhum. E o segundo fator, que é o momento da tomada de decisão. No passado, estou com fome. Qual é a decisão? Vou procurar comida. Então, a tomada de decisão era quase que instantânea ao identificar o risco. Uhum. Hoje em dia, o que, é que as empresas estão, inclusive nessa época do ano, o que, é que as empresas estão fazendo? Terminando o seu planejamento estratégico.
Para quando? Para o próximo ano. Então, o que elas estão planejando esse ano, inclusive a segurança, vai ser executado no ano que vem, que começa em janeiro, daqui a alguns meses, mas só termina em dezembro, daqui a mais de um ano. É verdade. Quantas incertezas podem acontecer ao longo desse um ano? Então, essa é a grande dificuldade da humanidade hoje em fazer gestão de risco para grandes organizações. Quanto mais complexa, mais complicado. Então, para isso, a humanidade saiu de uma gestão de riscos baseado em pensamento, ou seja, intuitivo, para uma gestão de riscos onde ela usava ferramentas, uma calculadora, um papel, uma planilha Excel, mas hoje em dia, com vários profissionais em locais distintos, fazendo gestão de risco baseado em planilha, que trazem erros, que as informações podem se perder se você perder a planilha, já não é mais tão eficiente. Com certeza. Daí os softwares começarem a existir, e não só na área de segurança. Os softwares começaram a existir onde? Contabilidade, administração, marketing, área financeira, e também na gestão de risco. Perfeito. Então essa é a base um pouquinho da história, de porquê. E onde é que está a segurança eletrônica, né? A segurança eletrônica ela é um dos controles, esse é o termo da norma, né? Controles, controle porque ele controla o risco, dentro da estratégia de segurança. Então a segurança tem o famoso tripé da segurança, né? Que são os 3 pilares, pessoas, processos e tecnologias. Então isso, na verdade, serve para outras áreas também. Mas pensando na segurança, para você dentro da tua estratégia, do teu planejamento de segurança, você vai ter que usar pessoas, gerente, supervisor, vigilante, porteiro. Você vai utilizar tecnologias, porta, cadeado, chaveiro, câmera, alarme, controle de acesso, software para monitoramento de imagem, software para gestão disso, software para gestão de risco, tecnologias e processos. O processo é o que dá liga dentro dessa estratégia de segurança. Quem vai fazer o quê, quando e por quê, e como que ela vai fazer. E se der errado, quais são as contingências? Então, quando você, dentro de uma estratégia de segurança, pensa em pessoas, processos e tecnologias de forma equilibrada, isso aumenta a chance de que o teu planejamento de segurança, para manter os riscos de segurança dentro dos níveis aceitos e acordados com a organização, de fato aconteça. E se é assim, os riscos relacionados, nesse caso, à segurança, diminuem e a empresa aumenta a chance dela conseguir atingir os objetivos dela no médio e longo prazo. Legal. E a T-Risk hoje, ela tem, onde está sediada a tua empresa? Ela fica em São Paulo, aqui em Santa Catarina? Olha, nós estávamos em São Paulo, né, até antes da pandemia. Então, assim, modelo tradicional, visitar o cliente na sede do cliente, fazer reunião, apresentar, treinamento também era feito na própria sede do cliente. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu tinha vindo com a família de férias para Florianópolis, onde eu tenho família, e a pandemia nos pegou aqui nesse lugar horrível. Foi ruim de ficar aí, né? Ruim de ficar. E eu tinha 2 crianças pequenas, com 1 ano e com 3 anos. Nossa. Então, na época, a gente teve que tomar uma decisão. Analisamos os riscos de voltar e de ficar, e a gente decidiu continuar por aqui enquanto a pandemia permanecesse. Claro. Só que foi passando 1 ano, 2 anos, e aí a gente viu, bom, o modelo de negócio, por ser tecnologia, os 2 grandes desafios antes da pandemia era a parte comercial, que todo mundo estava acostumado a uma parte comercial presencial, e o treinamento, que os clientes gostavam de ter um treinamento presencial. Só que as próprias empresas viram quão caro isso é, tanto fazer reuniões presenciais, caro dentro do contexto completo, né? Porque se você vai fazer um treinamento na empresa do próprio cliente, ele pode não ter deslocamento, mas ele tem que ter uma sala. Tem. E sala é custo, é estrutura. Se ele tem 10 reuniões na mesma hora, ele tem que ter 10 salas de reunião. Então, quando todos os 2 lados colocaram isso, não só para a nossa empresa, mas de uma maneira geral, as empresas viram que deslocamento por um lado e infraestrutura por outro é desnecessário em 90% dos casos. E o treinamento, idem.
O treinamento, imagina, fazer um treinamento para um cliente no interior de São Paulo e que ele tinha equipe que estava no Nordeste, no Sul e no Sudeste, ele tinha que pegar essa equipe toda, pegar avião, pegar hotel, ir até a sede e a gente também fazer o treinamento. Qual era o custo desse treinamento? E hoje você faz o treinamento todo de forma virtual. É verdade. Então, todo o nosso workflow passou a ser eletrônico, virtual, e aí nos permitiu continuar com a família Que legal. nesse paraíso, Que que bom. tem uma qualidade de vida muito superior, principalmente para as crianças, né? Uhum. Em comparação com São Paulo. Está muito mais próximo da minha infância em Natal, Sim, né, no Nordeste, é em verdade. Pernambuco, do que a infância que eles poderiam ter em São É Paulo. verdade. E São Paulo está logo ali, né? Fala a Pertinho. verdade. É A gente um, sai daqui de manhã, faz duas, dá pra três fazer bate e reuniões volta. lá e voltar Dá no pra final do voltar. dia. Dá, com certeza. É verdade. E com relação a gente está falando bastante para despertar essa questão hoje, como tu falou, hoje grandes corporações, né, já têm essa preocupação, já utilizam ferramentas para gestão de risco. No mercado de segurança eletrônica, em segurança em geral, ele já a pessoa tá começando, algumas empresas se preocupam, outras não tanto. Mas hoje a pessoa tá nos vendo aqui, tem interesse em conhecer um pouco mais. O que ela pode entrar, tem um contato que a gente possa estar colocando, uma equipe comercial, apresentação, como é que funciona isso hoje? Essa parte comercial do sistema, Olha, Tasto. para nos conhecer, para chegar até nós, as redes sociais, todas elas, LinkedIn, Perfeito. Estou deixando aqui na tela já as redes sociais da LinkedIn, T-Risc, Instagram, tá? Facebook, todas têm a nossa página oficial. Certo? Obviamente, por uma questão de negócio, o LinkedIn é a página que tem uma maior quantidade de Perfeito. atualizações, Uhum. conteúdo, e tem o nosso site, Perfeito. www.totalrisk.com.br, Perfeito. e de lá você consegue ter o acesso direto ao WhatsApp da empresa, o acesso direto a mandar mensagem por e-mail para a empresa. Uhum. Então, hoje, da forma que for melhor para o cliente. Ou acessar via as próprias redes sociais, né? Beleza. A gente atende de todas as maneiras. Maravilha. Importante deixar isso registrado, porque o pessoal vai ter curiosidade, quer saber um pouquinho mais e para conhecer. A gente também tá esse programa de hoje ele também não é por acaso, até por conta que como a ParkSeg está sempre preocupada em levar conhecimento, informação, é uma ferramenta que com certeza a gente deve estar focando aí para demonstrar, para falar, vídeos, conteúdos, treinamentos, né, para o ano que vem. Com certeza, para que a gente possa realmente fazer que as empresas, né, que as organizações, os empresários tenham essa preocupação de fazer. Quando você monta uma empresa, você monta o planejamento, né? Faz um plano de negócio. Deveria, pelo menos, fazer, né? Nem Uhum. todos fazem. Mas a gente tem que realmente hoje, para poder crescer, para poder permanecer no mercado, é necessário fazer uma gestão. A gestão, né? Gestão de risco, mas qualquer tipo de gestão. Então, a gestão de risco ela faz parte de você poder, dentro do seu negócio, como tu falou, não vai, a bola de cristal não vai acertar lá na frente, bater mas você pelo menos vai poder ver possibilidades, ver efeitos que podem causar. E quando você faz essa gestão, você minimiza, né, os riscos, né, como a gente está falando, né? A chance de você ter sucesso daquilo que você planejou, ela aumenta, né, Tasso? Quando você faz isso, né? Olha, como eu te comentei, a humanidade faz gestão de risco desde sempre, né? Uhum. Sempre foi feito e sempre fará, com menos tecnicidade no passado, porque as variáveis eram pequenas. Só que nas 2 últimas décadas, na verdade nos últimos 30 anos, e com muito mais velocidade e tecnologia nos últimos 10, Uhum. começou a existir um aumento da gestão de risco de uma forma mais estruturada dentro das organizações. Com a questão das bolsas de valores, em vários países, a União Europeia, por exemplo, na década passada, ela começou a exigir às empresas que, junto com o balanço anual, elas também desenvolvessem uma análise de riscos, tá, para Uhum. apresentar para o mercado, Claro. dizendo: olha, esses são os riscos que nós temos, esses não aconteceram, esses aconteceram, aprendemos, estamos fazendo isso para minimizar. Então, com essa transparência, o que as bolsas de valores esperam com isso? Primeiro, que as empresas estejam melhor preparadas, diminuindo a chance das empresas quebrarem, né, por descontroles, por riscos que elas não tinham mapeado, e do ponto de vista de investidor, fazendo com que o retorno do investidor seja maximizado.
No primeiro momento, as empresas passaram a fazer gestão de risco, que eu chamo no papel. O papel aceita tudo, Claro. né? E aí vem as crises. Quando vem as crises, brincando aqui, é a hora que a gente separa as crianças dos adultos, né? Os meninos dos adultos. Verdade. Por quê? Porque as que faziam no papel, elas tinham um mergulho, ou seja, as ações, a lucratividade da empresa caía muito mais e demorava mais tempo para a curva subir. As empresas que tinham gestão de riscos de verdade caíam menos e retornavam a patamares como de antes das crises muito mais rápido. E aí o investidor, o que é que ele pensa? Bom, eu vou tirar meu investimento de empresas que não fazem gestão de risco de verdade e colocar naquelas que fazem gestão de risco de verdade. Por quê? Porque eu perco menos dinheiro nas crises, e as crises sempre aconteceram e sempre vão acontecer na humanidade. Perfeito. Por vários motivos. O último foi a pandemia. E para fazer gestão de riscos, não é o software, é ferramenta. Quem faz gestão de risco são pessoas, seres humanos. E para a pessoa fazer gestão de risco de uma forma mais estruturada, ela tem que ter competências, conhecimento. Exatamente. É aí onde começou a existir certificação profissional para gestão de risco, treinamento de profissionais sobre gestão de riscos. Maravilha. A primeira certificação profissional de gestão de risco no Brasil aconteceu em 2015. Olha só. E de 2015 para cá, só 8 anos passaram, já são mais de 1.000 profissionais certificados no Brasil. De instituições públicas a privadas. A área de segurança, inclusive, tem alguns. Olha isso. Eu fui da primeira turma de certificados em gestão de risco no Brasil. Na minha turma, eram 40 profissionais fizeram o curso, os 40 fizeram a prova de certificação e 25 passaram. Dos 25 que passaram, 3 eram da área de segurança. Olha só, já é um número bem interessante sobre a área de segurança. Né? E de lá para cá, se você somar, por exemplo, as entidades da área de segurança, CPP, DSE, ASE, todas as certificações da área de segurança, deve dar 10, no máximo 20% da quantidade de profissionais certificados que a ISO, que a gestão de riscos, traz, por exemplo, em 8 anos. E essas outras entidades têm quantas décadas de existência? Não? A risco tem menos de uma década. Então, isso demonstra o quanto que as empresas estão buscando a gestão de risco, fazendo com que profissionais se certifiquem, trazendo mais capacidade para as organizações. Maravilha. Isso no Brasil se refletiu nas estruturas públicas, né? Primeiro veio o Bacen, o Banco Central, instituindo, através das suas portarias, que os bancos precisam fazer gestão de riscos operacionais. Sim. Isso já está baseado numa norma internacional, que é a Basileia. Depois disso vem o TCU, Tribunal de Contas da União, determinando que as autarquias façam gestão de risco. Isso vem cascateando para que as organizações privadas que prestam serviço para o público também consigam fazer a gestão de risco. A lei de licitação atual, que é de 2019, o termo risco está dentro da lei, ela aparece o termo risco 49 vezes. Ou seja, a lei atual de licitação, ela exige que o prestador de serviço faça análise de risco, faça a sua gestão de risco, apresente que riscos a prestação de serviço possui, como que ela vai gerenciar esses riscos, se o risco acontecer, quem paga o quê, né? O que eu, prestador, assumo e o que que você, contratante, assume. Ou seja, diminuir incertezas. Esse é o propósito da gestão de risco. Maravilha. Semana passada, quarta-feira, antes do feriado, uma felicidade maravilhosa, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania publicou uma portaria com a sua política de gestão de risco, mostrando como que o Ministério vai gerenciar as suas incertezas, os seus riscos. Então, cada vez mais estruturas públicas, cada vez mais empresas, e para que essas organizações públicas e privadas consigam fazer a gestão de risco, desde a criação de uma política, são profissionais, pessoas físicas, quem pensam a política, quem aplica a política, quem desenvolve toda a gestão de risco nas organizações. Maravilha. Então, pessoal, olha aí, muita informação. É um assunto que todo mundo ouve falar. O Tasso já fala bastante. Tinha até um programa Tinha no CT Hub. Risco em Evidência. Risco em Evidência. São 3 anos de programa. Olha só. Então, só falando sobre isso. Tem um conhecimento gigante. Vou deixar aqui, tá aparecendo aqui na tela para vocês aqui,
as redes sociais também para vocês poderem ter acesso a esses conteúdos que vocês trouxeram. A gente vai deixar aqui para vocês darem uma olhada. E despertar, né, nas instituições, quem está assistindo aqui, conhecer um pouco mais de fazer gestão de risco, que é muito importante. E cada vez mais a gente precisa, sim, quem tem empresa, quem tem organização, quem tem o seu negócio, a gente precisa fazer essa gestão de risco. A gente acha que é só coisa para grandes empresas, e não é. Não é. Então o programa está aqui oportunizando para você, trazendo o Tácito, que é uma autoridade em cima desse assunto, para poder trazer para você conhecimento, né? E que a gente possa despertar aqui, que vocês possam buscar ainda mais informação sobre isso, conhecer um pouco mais. Entra lá, conhece um pouquinho mais do trabalho da T-Risc, né? Um pouquinho mais do trabalho do Tácito, para vocês poderem entender. E fiquem de olhos aqui nas redes sociais da ParkSeg, que em breve nós vamos estar trazendo novos conteúdos focados em gestão de risco, para que vocês possam entender a importância e começar a implementar isso nas empresas, nos seus próprios negócios. É isso, Tácito? É isso aí. E você, desculpa o tempo, matou a pau. É exatamente esse o principal erro. As empresas acham que gestão de risco é coisa para empresa grande. E, na verdade, gestão de risco é coisa de ser humano. É para a vida. E todas as atividades humanas envolvem risco, inclusive a atividade empresarial. É isso aí. Então, a dica é: comece a fazer gestão de risco. Simples. Tão simples quanto seja possível você fazer gestão de risco na sua organização. E a cada novo ciclo, porque a gestão de risco é cíclica, né? Um PDCA, a cada novo ciclo, você melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali, e a sua organização vai entender onde precisa melhorar. Então a dica é: comece. Simples. E vá melhorando É isso aí. ao longo do tempo. Muito bom. Tácito, muito obrigado. Acho que foi muito. Eu aprendi bastante. A gente fala, tem dúvida, a gente sabe um pouco como é, mas sempre é bom compartilhar e ouvir para entender um pouco mais como funciona. E foi muito, muito bacana a tua presença aqui. Te agradecer mais uma vez. Uma honra para ti estar te recebendo aqui. E fiquem ligados aí, né, conhecer um pouco mais das soluções que a T-Risc traz para vocês. Muito obrigado. Fique à vontade para dar um alô final aí, falar alguma coisa que você queira falar. Fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com a Oficina do Conhecimento. Essa palavra, esse termo conhecimento, para mim é muito caro, é um termo maravilhoso. E o que um amigo falou recentemente numa live aqui com vocês, o transmitir conhecimento nos força a aprender sempre, a cada dia. Silvano Barbosa, Silvano, um grande amigo. Então, a todo dia a gente tem que aprender, a gente busca desenvolver novos conhecimentos, e esse conhecimento ele se materializa, ele fixa na nossa mente cada vez que a gente ensina, cada vez que a gente transmite o conhecimento. Perfeito. E eu tenho um pensamento que eu levo, que eu escutei há muitos anos atrás, e ele sintetiza um pouco isso que nós estamos falando. A gente sempre tem um pouquinho para ensinar e muito para aprender. Muito, né? exato. Então, acho que isso se a gente tiver isso na mente, por mais que você ache que conhece tudo, você não sabe nada. Né? Quando você achar que sabe tudo, você aí que você não sabe nada, né? Então, exatamente. É isso aí. Tácito, muito obrigado. Pessoal, tá assistindo o programa aí, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa o like se gostou do conteúdo, com certeza vai ser muito legal. Compartilhe o conteúdo aí para os grupos do WhatsApp, quem você conhece, para que você possa levar essa informação ainda mais para o mercado, que é super importante para o nosso mercado ser ainda melhor. Tácito, obrigado. Mais uma vez, tá? Foi uma honra te receber, foi muito legal. Em breve, novidades aí, ParkSeg, gestão de risco, T-Risc. Logo, logo, muita coisa boa chegando por aí. Então, fazendo a nossa despedida oficial aqui. Tácito, obrigado. Pessoal, é isso aí. Até a próxima e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.